Fala galera, estamos começando mais um episódio do IDCast. Meu nome é Gustavo, sou fisioterapeuta e apresentador aqui do podcast. E hoje nós estamos com uma convidada super especial. Ela já esteve aqui em outro episódio, inclusive convido você para assistir esse episódio falando sobre reabilitação cardíaca e a atuação do fisioterapeuta. Tá muito legal, muito interessante, então não deixe de acompanhar. Só que hoje nós temos um assunto um pouco mais específico para falar. Vou começar falando do currículo dela para vocês entenderem de que nós estamos falando da elite. Ela é fisioterapeuta formada pela Universidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Ela é sócia responsável técnica na RTI, no setor de fisioterapia cardiovascular e exercício físico terapêutico aplicado nas doenças crônico-degenerativas. Ela tem especialização em terapia intensiva adulto, ela é pós-graduada em fisiologia e prescrição do exercício e pós-graduanda em fisioterapia cardiovascular. Ela atua na área do desenvolvimento, estudo e prática clínica em saúde cardiopulmonar e doenças crônicas. Ela tem experiência profissional de 15 anos em UTI, adulto e cardiológica. Ela é instrutora Core 360, professora da pós-graduação Unifísio e Interfísio no módulo Cardiointensivismo. E, claro, ela é instrutora no curso de prescrição clínica de exercício nas doenças cardiopulmonares com base no treinamento funcional pela empresa e de capacitação e treinamento. E hoje nós vamos conversar com a doutora Priscila Passos. Mais uma vez, Priscila, muito obrigado por atender aí o nosso convite. Muito obrigado por essa parceria também de estar com a gente junto na ID Capacitação, ministrando esse curso, que é um curso muito importante. Eu tive a grande honra de participar de uma edição. Sei que já está atualizado esse curso, né? Então, assim, já sei que eu preciso atualizar nesse curso sobre essa área e hoje eu queria conversar com você um pouco mais sobre esse curso. Muito obrigado, então, e vamos falar um pouco mais sobre isso. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu acho interessante a gente começar abordando sobre o treinamento funcional. Então, eu queria pedir assim, para você passar para a gente, né, um panorama geral do que seria o treinamento funcional. Vamos lá. O tema é amplo. As pessoas entendem treinamento funcional como uma coisa completamente diferente do que realmente ele é. Uhum. Então, em primeiro lugar, treinamento funcional é uma ferramenta de trabalho onde, diferente do circuito, onde muitos confundem achando que é a mesma coisa, o mesmo propósito, não é. Sim. O circuito funcional faz parte da metodologia dentro do treinamento funcional, ele é uma opção né, de treino dentro da ferramenta. Sim. Então, essa é a primeira característica aí. Treinamento funcional é um método de trabalho onde a gente vai fazer a prescrição do exercício com base no raciocínio do sistema de movimento. Então, todo o planejamento vai abranger, em primeira instância, ensinar a pessoa a se movimentar. Sim. Para, então, a gente conseguir dar continuidade no treino das outras aptidões. Então, em grande parcela das vezes, as pessoas não se movimentam bem e já querem subir uma esteira e correr a 10 km por hora. Sim. E aí que vem as lesões, e aí que vem as dores, e aí que a pessoa nunca mais quer correr na esteira de novo. O trauma, né? Então, o treinamento funcional é uma ferramenta de trabalho, é um método onde a gente vai ensinar, em primeira instância, a pessoa a se movimentar. A partir disso, vão vir outros raciocínios que a gente precisa aí desenvolver. Capacidade de força, capacidade de flexibilidade ou não, depende do processo de avaliação. Sim. Como desenvolver a força, quais os critérios que eu vou usar primeiro, quais são os padrões de movimento habituais no nosso dia a dia que vamos usar e precisamos desenvolver. Então, tem uma linha de raciocínio aí que ela precisa ser seguida, porque senão embaralha tudo e aí não sai nada certo. Então, não é colocar a pessoa para subir no bozu, não é colocar a pessoa para subir em cima de um disco de equilíbrio e falar que isso é treinamento funcional. Isso, na verdade, isso quase nunca absolutamente é feito, a não ser que estejamos falando em condição de performance. Sim. Então, é um mito importante que a gente acabou de quebrar. É bom quebrar. Mas o treino funcional, então, a gente poderia afirmar porque ele está realmente, por isso que ele leva esse nome até, que ele está realmente ligado à funcionalidade corporal na execução
das atividades da pessoa no dia a dia, né? Então, o treino funcional ele vai preparar e condicionar essa pessoa física a executar as suas atividades do dia a dia. Seria isso? Isso. É uma ferramenta. A musculação é uma outra ferramenta. Sim. E ambas importantes e ambas vão do contexto da pessoa gostar uma ou outra. E está tudo bem. Sim. Ficar numa modalidade que só trabalha de forma isolada é que é o grande problema. Então, a gente está falando que ficar somente numa musculação convencional não é ensinar o corpo a treinar de forma inteligente. Sim. Ao longo do processo, isso tem um grande problema, porque não é assim que a gente se movimenta no nosso dia a dia. Sim. No único plano de movimento que a gente chama sagital, na grande maioria das vezes. Então, nós nos movimentamos de forma tridimensional. Sim, multidirecional. Então, né? Precisamos abordar todo esse contexto. Sim. E é isso que o treinamento funcional se diferencia do treinamento completamente isolado. Entendi. Então, é aí também que a gente vê o ponto de convergência da aplicação do treinamento funcional e da aplicação de uma terapia convencional, digamos assim. A gente poderia ter essa visão da diferença. Qual seria essa diferença de uma ferramenta mais convencional para o treinamento funcional? Ele tem uma abrangência maior? Você poderia afirmar isso? Então, temos... Basicamente, a visão que se tem hoje do treinamento isolado é que ele serve para desenvolver hipertrofia. Sim. Então, a gente precisa entender que é muito mais do que isso. O treinamento funcional, a gente vai desenvolver todas as habilidades. Em primeiro lugar, não movimenta adequadamente, vamos ensinar essa pessoa a se movimentar. Vamos criar um repertório de movimento para que eu dê condições de uma próxima aptidão ser bem executada. Se eu tenho uma pessoa que não tem uma boa flexibilidade de certa cadeia muscular, então nós vamos ter outros problemas na hora que for treinar força. Sim. Se eu não tenho os meus componentes neuromusculares bem desenvolvidos, isso vai impactar no treinamento aeróbio. Então, tem uma linha de raciocínio dentro do treinamento integrado que estão conjunto um com a outra. Então, assim, não tem como eu botar alguém para correr numa esteira sem eu ter um bom desenvolvimento neuromuscular. Alguma coisa no meio do caminho não vai sair como esperado. Então, assim, treinar de forma isolada, numa forma convencional, digamos assim, desenvolve a gente somente em um plano. Perfeito? Sim. Claro que a gente, em determinado perfil de pacientes e alunos, a gente vai precisar começar com o treinamento isolado. Sim. Mas a gente precisa progredir para o treinamento integrado. Isso tem que ficar muito claro. Como uma evolução, né? Não dá para a gente ficar só treinando paciente, aluno, em máquina de musculação. Não dá. Não é assim que a gente se comporta no nosso dia a dia. Sim. Uma coisa é gostar. Uma coisa é ficar só nisso e não querer evoluir. A identificação é diferente da necessidade. Exatamente. Né? Eu vou dar, às vezes, o que ele quer, mas eu também vou oferecer e vamos treinar no que ele precisa. Claro. E eu acho interessante deixar isso bem claro para o paciente. Porque você pode até igual você falou aí, trazer aquilo que ele gosta para que ele se identifique e se adapte, né? E tenha adesão ao tratamento. Então, fazendo algo que chama a atenção e que ele gosta, mas deixando ele bem ciente de que ele vai ter que fazer aquilo que também é necessário. E nem sempre é o que vai ser o que ele tem mais identificação para poder executar. Exatamente. Tem gente que acha que o treinamento funcional não desenvolve hipertrofia, por exemplo. Sempre que esse é um contexto adaptativo. Sim. Você vai desenvolver isso em qualquer modalidade que faça você fazer força. Sim. Então, eu estou falando da musculação, do funcional, do cross-training, eu estou falando de uma outra atividade, a calistenia. Sim. Então, são modalidades que desenvolvem força, que, por processo adaptativo fisiológico, vai gerar hipertrofia. Aí depende se você está treinando a pessoa para esse ganho. Sim. Certo? Com esse objetivo, né? Exatamente. Então, assim, precisamos evoluir no pensamento do exercício, em achar que ele é somente isolado, e não, ele é preciso a gente treinar de uma forma integrada. E isso é desenvolver o nosso corpo de forma inteligente. Sim.
Entendi. E qual seria ali a questão do impacto do treinamento funcional? Agora eu quero que você compartilhe com a gente assim, uma visão quanto profissional, mas também aquilo que você já ouviu de testemunho dos seus pacientes. Qual é o impacto que esse formato de treinamento funcional, traz na sua aplicação? Vamos começar por uma coisa bem simples, que as pessoas às vezes deixam de fazer porque dói. Agachamento. Sim. A pessoa vai fazer um agachamento em dor. E aí, inúmeras vezes, com recomendações por um profissional prescritor médico, e fala assim, então para de fazer agachamento. Se ele te machuca, para. E o agachamento é um dos movimentos que a gente mais faz no nosso dia a dia. Então eu sento no sofá, e assim a gente como profissional da saúde, a gente sabe disso. Sim. E às vezes a gente aceita esse contexto. Então vamos parar e vamos progredir para outro movimento. Não. Dói porque o movimento está acontecendo de forma errada. Sim. Dói porque o meu corpo não tem um repertório motor ali bem estabelecido. Então eu vou adaptar o exercício à pessoa, eu vou dar condições para aquele corpo, naquele momento, executar o exercício de uma forma adaptada, sim, até que eu desenvolva repertório e a gente consiga progredir de uma forma mais convencional, digamos assim, e ele para de ter dor. Então eu nunca proíbo uma pessoa de fazer exercício. Eu adapto o exercício àquela condição. Sim. Isso é bem interessante, né? Para justamente assim parar com essa crença de que do eu não posso fazer. Mas é você trazer e elucidar aqui, trazer adaptações para ter esse ganho de repertório, para que o corpo realize essa ação de uma forma mais inteligente, até que consiga fazer sem nenhum tipo de dor. Exatamente. E isso a gente vê, você vê na sua dia a dia, na sua prática clínica, o retorno que esses pacientes trazem, a maioria deles já traz relacionado a isso. Eu falo assim, da sua aplicação do treinamento funcional, o retorno que você ouve dos seus pacientes nessa vivência. Sim. Ele é voltado para essas questões. O feedback que o paciente dá, né? E melhora tolerância a fazer. Sim. O aumento de carga. O executar sem dor. Sim. Melhorar suas condições físicas. Então, isso são tudo feedback que os pacientes e os alunos aí também colocam no dia a dia. Entendi. Então, assim, principalmente quando a gente está falando em carga, porque carga envolve um pouquinho do ego. Sim. Então, quando eu desenvolvo um bom movimento, que eu possibilito que a pessoa progrida em melhora de carga, isso é importante. E esse retorno é bom para até mesmo como incentivo, né? Igual você falou, essa questão de ego, porque isso se torna também um incentivo para ele continuar, para se desenvolver ainda mais. Sim. E às vezes as pessoas acham que determinada carga não pode nunca ser colocada. Ser aplicada, né? E pode. Mas tudo depende. Se você ensinou aquele corpo adequadamente a gerar aquela adaptação. Entendi. Então, assim, eu acho que o que é importante da gente poder trazer ainda mais para o nosso público, né, os alunos, aqueles que já são alunos da ID Capacitação, aqueles que têm interesse de se tornarem alunos da ID Capacitação, sobre o curso de prescrição clínica, né, ele é exclusivo para fisioterapeutas e acadêmicos de fisioterapia? Então, não. Em nossa primeira versão foi. E agora, em nossa versão atualizada, a gente abriu para profissionais de educação física e estudantes também da área. Então, entendendo que eles fazem parte dessa cadeia de profissionais que lidam com o exercício e o exercício aplicado a pessoas que têm doenças crônico-degenerativas. Sim. Então, agora abrimos essa possibilidade. Então já fica até uma dica para vocês que estão nos assistindo, tá? O curso não é exclusivo apenas para profissionais fisioterapeutas e acadêmicos de fisioterapia. Estudantes de educação física, profissionais de educação física também são muito bem-vindos e também conseguem adequar muito bem todo o conhecimento desse curso na sua prática clínica, na sua vivência profissional. Okay? Então, eu acho que isso é bom a gente deixar bem claro, né? Que é uma turma, assim, é um curso que abrange, né, essas duas áreas de atuação e vocês podem e devem procurar para poder fazer com a gente esse curso, né? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a questão
da atividade física em si, eu acho que é algo que é até bom da gente já começar a diferenciar para trazer essa ciência para quem está nos assistindo. Existe uma diferença de atividade física para exercício físico? Então, isso é dúvida até entre profissionais do ramo. Uhum. É claro que, de uma forma popular, a gente acaba dizendo atividade física, sim, mas a gente precisa, como profissional, entender a real diferença. Uhum. Então, sim, atividade física é aquela atividade que ela não tem programação, ela é realizada nos seus momentos livres de lazer, onde eu não tenho controle das variáveis de exercício. Então, eu não controlo intensidade, eu não controlo repetição, eu não controlo volume de treinamento, nada disso. É quando você vai para um patins, para um skate, dançar, sim, caminhar. Muitas vezes a caminhada ela pode ser, na maioria das vezes ela é uma atividade física, mas ela pode ser um exercício, aí sim, vai depender. Então, é tudo que a gente faz como atividade de lazer considerada atividade física. O exercício não, nós estamos falando de uma atividade estruturada que envolve controle de todas essas variáveis. Então, nós vamos controlar tudo. Sim. Intensidade, frequência, repetição, carga, tempo de descanso, tempo de estímulo, a quantidade de vezes que isso vai acontecer durante as semanas, os meses, numa condição macro. Né? Uhum. Exatamente. Então, a gente precisa entender tudo isso. É porque é algo realmente que gera muita dúvida e, às vezes, na aplicação ali do profissional no seu dia a dia, igual você falou, comumente a gente acaba englobando tudo em atividade física, né? Então é bom a gente, o profissional, o aluno, já ter isso bem esclarecido, né? Para realmente passar a informação da forma correta e até mesmo trabalhar na educação em saúde do seu paciente ali futuramente, né? Porque é uma informação que deve ser propagada. Sim. Porque quando ele está lá com a gente no ambiente de treinamento, que a gente está ali prescrever o exercício, em algumas vezes, e até em grande maioria delas, nós vamos prescrever também a atividade física dele. Então, sim, extra, as atividades de tarefa de casa vão ser atividade física, desde que eu não controle as variáveis. Eu quero simplesmente que o seu João faça uma caminhada para mim de 20 minutos. Eu não estabeleci nada para ele, eu só quero que ele caminhe 20 minutos. É uma atividade física que ele vai fazer, física, porque no seu ambiente controlado, na sua atuação, ele faz o exercício. Exatamente. Onde você controla todas essas variáveis. Agora, né? Exemplo, se a gente colocar assim, eu quero que o seu João caminhe 20 minutos, e aí eu quero que ele tenha uma sensação de esforço, que eu vou ensinar para ele na tabela como que é, então eu já prescrevi para ele uma tarefa que é exercício. Então, em primeira instância, eu lanço como atividade física. E depois eu peço e ele me traz um feedback de como foi aquilo. E, a partir daquele momento, eu já começo a controlar as variáveis. Entendi. Então, eu vou complementar o exercício dentro da área de treinamento com isso também fora. Agora legal. Sobre isso que você falou, aí me veio a seguinte questão. Quando a gente está ali na aplicação, na nossa vivência prática clínica, né, com o nosso paciente, a gente no caso assim, começaria esses processos, vamos dizer assim, de uma reabilitação, ou então de uma atuação mesmo da prescrição ali do exercício. A gente passaria exercícios para casa, vamos dizer assim, inicialmente apenas como uma atividade sem controle, e à medida que o paciente vai ganhando condicionamento, vai tendo entendimento, né, educação em saúde daquilo que ele vai fazendo, a gente vai progredindo para prescrever exercícios físicos para que ele faça em casa de forma independente. Seria mais ou menos essa linha? Sim, pode ser um caminho esse. Pensando numa questão de educação em saúde, seria até mais sim, viável, né? Sim, às vezes também acontece de a pessoa ter muito baixa adesão e você precisa introduzir isso de forma mais curta, porém mais frequente, sim, em que isso é uma estratégia boa. E até para depois a gente começar a desmamar um processo de reabilitação já no seu fim. Para deixar que o paciente crie o seu hábito de vida saudável de forma independente. Isso aí. Entendi. Gente, só para deixar bem claro, tudo isso que nós estamos conversando aqui sobre esse tema de prescrição, né, clínica do treinamento funcional aplicado a esses pacientes com essas situações, né, tudo isso é abordado ainda mais aprofundado nesse curso
que tem também uma parte prática, tá? Então, aqui vocês estão tendo, assim, um pouquinho do gostinho da conversa que a gente desenvolve nesse curso, onde é tudo mais aprofundado. Eu acho legal a gente até tocar nesse assunto, que eu queria que você exemplificasse sobre a parte prática do curso. Como que é desenvolvida a parte prática do curso? Então, nós vamos abranger tudo, desde o entendimento e fisiopatologia das doenças cardiopulmonares, pelo menos as mais comuns. Sim. Porque se formos falar de todas elas, a gente precisa abrir um Muita curso coisa. só para isso. Uhum. Então, o básico, o processo fisiopatológico, nós vamos entender tudo isso. Sim. O raciocínio numa boa avaliação. E nesse contexto desses pacientes, a gente precisa fazer uma avaliação que muitas vezes precisa o paciente estar sob a monitorização. Uhum. Então, a manuseio desses equipamentos, a entendimento do que é, quais os manguitos usarem. Sim. Não é o mesmo, não é a mesma abraçadeira para todo mundo. Uhum. Como usar e entender uma curva no oxímetro, não é Sim. simplesmente olhar o número. Né? A como, de fato, mensurar uma pressão arterial nas posições, deitado, sentado e em pé. Como entender o comportamento fisiológico e anormal. Sim. Então, uma avaliação assim, detalhada para que a gente não erre na prescrição do exercício em si. Então, e a partir disso, nós vamos entender, depois da avaliação, dentro da avaliação, uma anamnese, como colher uma história, como conduzir uma história, né, porque muitas vezes ela é muito grande, então você precisa saber conduzir e ir colhendo, de fato, o que é a informação precisa ali da pessoa. Uhum. Exame físico, como que estabelece um exame físico, desde a análise de inspeção, palpação, né? Uhum. Então, entender pulso, qual o comportamento, né? A ausculta. Então, isso nós estamos falando aí do exame físico. Uhum. Até o planejamento do exercício em si. Da prescrição. Então é um caminho muito mais longo do que só prescrever. Até mesmo porque, para você prescrever, você precisa ter todo esse embasamento antes para você fazer, de fato, uma prescrição clínica assertiva, né? Vamos dizer assim. A gente não mede só a pressão no início e no fim, às vezes. Durante, às vezes, também é necessário. Durante, a gente vai precisar medir. Então... E também, assim, não é de qualquer forma. Sim. Tem um padrão. Uhum. E quando eu colho aquele número, o que eu faço com aquele número? Uhum. Eu só colher não resolve. E só registrar na ficha também não resolve. Nada. E dependendo do jeito que o aluno chegar, que o paciente chegar, o que você vai fazer com essa informação? Às vezes está chegando um padrão completamente anormal. É entender o que aquilo está te dizendo para saber como que você vai se portar e conduzir aquela sessão. Porque, querendo ou não, cada dia é quase que um paciente novo que chega, né? Ele não chega do mesmo jeito todos os dias. Então, é entender e identificar ali o que essas informações trazem para você ter que adaptar na sua prescrição. Né? Então, no curso, a gente consegue ter uma abrangência disso tudo. Uma abrangência disso tudo, que é bem interessante. Olha o que é uma dúvida comum, assim, mas eu acho que ela era para ser mais frequente. Uhum. Quando eu conduzo um paciente de pós-operatório de cirurgia cardíaca, se cai numa mão de um profissional que é não capacitado, e a gente está vendo, por exemplo, uma cicatriz cirúrgica muito extensa, onde aquele tórax passou por um procedimento muito invasivo e grosseiro, a tendência é da gente privar o movimento. Sim. E o profissional da saúde, às vezes, evita certos movimentos nessa condição em que, às vezes, nem precisaria mais. Já recuperou, já consolidou e já está pronto. Sim. Mas por não conhecer e por não entender fisiopatologicamente como aquilo acontece, eu vou evitar muitas coisas que não era para ser evitado. Então, às vezes acha que está sendo uma conduta correta para tomar um certo cuidado, mas que, na verdade, naquele momento não é aplicado e não é usual. Ou, por exemplo, uma situação mais simples. Alguém chega com pressão 16/8. Sim. Muitas vezes, eu já vi, é contraindicado naquele momento do exercício. E não tem contraindicação. Salvo se eu tenho muito mais informações que, porventura, vai fazer com que eu contraindique. Mas, na grande maioria das vezes, é um número que não contraindica a pessoa começar nada. É para fazer. Sim. Mas como que eu vou conduzir? Como que eu vou monitorar? Já que eu peguei uma pressão dessa. O que eu espero, né, durante essa sessão? Exatamente. Então, prescrever exercício não é simples. Tem raciocínio, tem acompanhamento, tem entendimento.
Então, não é simples eu atender um hipertenso, não é simples a gente atender um diabético, não é simples atender uma pessoa que infartou. Não é. Se fosse tão simples assim, estava todo mundo sendo assertivo na sua conduta. Em todas as vezes. E não é. Né? Infelizmente, a gente vê os dados numéricos, né, de incidências relacionadas a isso. Mas é muito interessante a gente estimular justamente a procura de você realmente pensar diferente, abrir a sua visão para você poder entender essa questão. Igual agora a gente estava falando sobre a questão que o curso ele não é apenas específico para profissionais fisioterapeutas, é também para profissionais de educação física. E, assim, isso já traz um outro debate, porque a gente está falando aqui nesse curso, e a gente aborda nesse curso, sobre treinamento funcional. E ainda existe, eu acredito que existe uma crença que o treinamento funcional ele é exclusivo do profissional de educação física. Só que hoje a gente vê a atuação do fisioterapeuta com essa ferramenta, né, também. Isso aí. Nós usamos, podemos estar lá dentro do nosso Conselho Federal, inclusive até dentro da Associação Brasileira de Fisioterapia em Terapia Intensiva e Fisioterapia Cardiovascular. Sim. Então, nós temos um acordão que nos respalda para o uso da ferramenta. Sim. Você até falou em ferramenta... A gente precisa entender que exercício é uma ferramenta de trabalho. Sim. Use quem tem capacidade para usar. Sim. Ela não é destinada única e exclusiva de um profissional apenas, que a gente está falando do profissional de educação física. Então, nós unimos as duas profissões porque uma soma a outra. Sim. Estamos juntos e não separados. Então, a gente precisa também quebrar isso. Sim. Não é uma concorrência. Nunca foi. Nunca foi, na verdade. Sim. Isso é uma briga de vaidade extrema. Exercício é ferramenta de trabalho. Sim. Vários profissionais têm a capacidade de usá-lo. Sim. Né? Então, depende do objetivo. Às vezes, um profissional é outro. Claro. Para outro profissional, muda-se o objetivo. Mas não tem essa que fisioterapeuta, por exemplo, é proibido de prescrever treinamento. Sim. E os fisioterapeutas eles não estão querendo tomar o lugar ou competir, né? É apenas a utilização dessa ferramenta para um objetivo mais específico, né? Um objetivo de prescrição clínica. Então, é uma discussão que é muito válida a gente deixar bem claro, porque realmente tem essa cultura, né? De uma concorrência e acredita e mantém, infelizmente, isso até hoje. Só que a gente vê até mesmo como a abrangência do nosso curso, né? Que ele é realmente aberto a esses dois públicos, porque nós acreditamos que é uma ferramenta que ambos podem utilizar e a atuação desses dois profissionais, elas vão se complementar, igual você falou. E, na verdade, eu acredito que assim, a cultura nossa da ID Capacitação é realmente fomentar com todos os nossos alunos e reforçar que o paciente ele ganha muito mais com a atuação multiprofissional. Sim. Porque a gente entende que o paciente ele precisa ser tratado de uma forma global. E nós, querendo ou não, na nossa atuação, nós vamos conseguir agregar na nossa atuação junto com o conhecimento de outros profissionais. Então, é até interessante a gente deixar isso bem claro e bem específico, né? Que o curso ele abrange, sim, essas duas profissões, porque a gente acredita que ambos podem utilizar desse conhecimento que é gerado e também vai somar para o paciente a utilização desses dois profissionais, a união dos dois profissionais para o paciente. Agora, um assunto muito importante assim, relacionado ao curso, que eu acho legal a gente abordar um pouquinho mais. Você falou que vai abordar sobre fisiopatologia e fisiologia nesse curso. Você consegue, pelo menos, listar algumas doenças que você aborda nesse curso, para a gente já ter ali um conhecimento um pouco mais da fisiopatologia? Isso, sim. Nós vamos colocar aí infarto. Vamos falar sobre a consequência dele, insuficiência cardíaca. Sim. Vamos falar das doenças congênitas do coração, dentre elas uma doença genética bem impactante, que tem um número de morte súbita, por exemplo, que às vezes a gente desconhece muito, que é a miocardiopatia hipertrófica. Vamos falar das doenças cronodegenerativas que levam às doenças cardiovasculares. Então, nós estamos falando aqui da hipertensão, da diabetes, síndrome metabólica, dislipidemia. Sim. Né?
Mas a ênfase maior vai ser em doenças cardiopulmonares e metabólicas. Então, vamos comentar também sobre DPOC, asma, que é o que está muito frequente hoje dentro das academias e estúdios, e as pessoas não estão sabendo trabalhar com esse público. Não sabem lidar, né? E até mesmo prescrever uma conduta adequada. E tem detalhes aí que são importantes. Especificidades que a gente precisa estar atento ali na hora de fazer a prescrição. Entendi. Agora, algo que eu queria perguntar para você, que é abordado no curso também questões como o ambiente de aplicação. Ambiente de aplicação, eu digo assim, na prática clínica, você aborda ali como precisa ser o ambiente para essa prescrição, para esse treinamento daquele paciente, o que seria mais apropriado, digamos assim? Então, hoje, como estamos falando de sistema de movimento, sim, de treinamento funcional, treinamento integrado, as novas propostas é que sempre a gente tenha um lugar do paciente, aluno, se movimentar de forma livre. Então, antigamente, convencionalmente falando, hoje ainda é sempre montado uma sala de musculação para atender esse público. Sim. A gente precisa muito mais um salão livre e muito menos máquina de musculação. Então, se eu estou ensinando esse corpo a se movimentar, a criar um repertório, não é nas máquinas de musculação que nós vamos fazer isso. Primeiro é no salão aberto. Sim. Então, isso é a inovação hoje dos grandes centros de treinamento. Isso é uma visão ampliada do que o exercício é capaz de fazer. Essa é a diferença e a novidade que vai trazer ali para a sua prescrição clínica, né? É realmente pensar fora da caixa e desprender sempre essa atuação que é necessário, somente consegue fazer a reabilitação com um aparelho, Não, a gente trabalha no nosso dia a dia, como é uma questão de treino funcional, então a gente está falando de funcionalidades, né, que a gente precisa ter no nosso dia a dia. Então, a gente precisa também de um ambiente livre para que a pessoa tenha essa liberdade de trabalhar, até mesmo o que você falou dos planos, né? Num plano tridimensional, num plano livre. Então, a gente precisa também desses espaços livres, né? Digamos assim. E, às vezes, montar um consultório ou montar um estúdio, seja lá uma clínica, o investimento ele acaba sendo menor quando você deixa uma área livre e você vai investir em elásticos, você vai investir em equipamentos que são mais adaptáveis, digamos assim, e menos custosos, muitas vezes, né? E saber investir em máquinas que vão fazer de fato a diferença. Sim. Mas não todas. Tem algumas que são importantes. Mas não somente montar tudo como um salão com máquina somente. Não, essa não é a inovação hoje. E até mesmo para não se prender somente a isso, né? Para que você tenha uma liberdade na hora de prescrever. É claro que com consciência e embasamento no que você está fazendo, mas que você tenha uma liberdade para trabalhar. Eu acredito assim, trabalhar até mesmo de uma forma que mais se assemelhe e se aproxime com as atividades de vida diária dos pacientes. Você vê relação nisso? Você concorda e acha que isso é plausível? Claro. Lá na RTI, quando as pessoas chegam, eles se assustam quando a gente fala que aquilo é uma clínica de fisioterapia. O que é a visão que você tem de uma clínica de fisioterapia? Que foge do convencional. Você tem uma clínica que é cheia de macas. Sim. Provavelmente vai ter um crossover, moderno ou não. Sim. Vai ter um leg press, as melhores. Vão ter máquinas para hipertrofia específica. Halter de peso. Exatamente. E aí eles entram lá e procuram, cadê as macas? Não tem. Não tem. É um salão livre, está montado um estúdio funcional. Sim. Claro que em momentos a gente vai precisar, elas estão ali na retaguarda, mas não que não vai utilizar, é um salão livre, tem tudo possível para um treino livre. Entendi. Então ali ele vai aprender a se movimentar com a gente primeiro. Agora, falando um pouquinho mais do que você aborda nesse curso, só para a gente ter um pouquinho mais de noção, existem alguns pontos essenciais que os profissionais precisam ficar atentos durante a prescrição de exercício físico? O que você aborda no curso desses pontos que você poderia citar alguns para a gente? Você fala zonas de risco, assim, do que a pessoa pode manifestar durante? Também, eu falo numa questão assim, de pontos que você precisa ali observar, até mesmo para você poder conduzir uma boa anamnese.
pontos essenciais que você precisa ter na sua avaliação, que sem eles você não consegue fazer uma prescrição? Tem muita coisa. Mas só alguns, então só assim, para a gente ter um gostinho. Como que é o dia a dia da pessoa, por exemplo? Uhum. O que ela gosta, o que ela não gosta. Então, por aí a gente começa a gerar assim, adaptações ela no exercício. Sim. Porque às vezes eu vou fazer uma pergunta, às vezes eu nem faço a pergunta, tá? Às vezes a pessoa já chega ali e fala assim, eu odeio exercício físico. Uhum. E aí, como é que você vai fazer? É uma grande maioria das pessoas que já traz esse jargão, digamos assim. Pensa bem, ele odeia o exercício físico, ele está com uma péssima qualidade de vida, ele se cansa para andar 10 metros. E o que vai ajudar é o exercício físico. Exatamente. Como que eu vou fazer para agregar e ganhar essa pessoa? Para que ele tenha adesão, né? Então, assim, uma boa conversa, primeiro. Primeira coisa, explica o que é. Explique o que vai ser feito. Uhum. Passe confiança. Escute as dificuldades. O que é mais limitação, né? E pontos específicos depois disso é parte física. Então, nós vamos gerar uma série de testes. Esses testes a gente precisa ter alguns cuidados na sua aplicação. Uhum. Muitas vezes esses testes as pessoas se cansam muito, então a gente precisa conduzir isso de uma maneira muito cuidadosa. E porque senão a partir dali a pessoa que já odiava odeia mais. Uhum. Então passar primeiro confiança. Eu acho que é uma conversa. Porque às vezes a pessoa não sabe o que é mesmo, o que vai ser feito a partir dali. Então, assim... Até mesmo para esclarecer dúvidas comuns e você passar também a autoridade naquele domínio. Isso. Nós somos os profissionais que vão estar ali, né? Uhum. Então, a primeira coisa, a gente não conhece, eu não tenho a capacidade de ganhar credibilidade de informação com aquela pessoa na sua frente. Sim. Então, nós precisamos dominar o assunto. Para ter autonomia e autoridade. Exatamente. Então, vamos dominar o assunto. Vamos dominar essas doenças que são impactos hoje no dia a dia. Sim. Vamos entender quem está ali na sua frente. Uhum. Vamos às vezes, escutar muito mais do que falar. Sim. E conduzir aquilo, tirando todas as dúvidas. Eu falo que o cliente ele não pode sair de dentro do consultório com dúvida. Uhum. Eu tenho que tirar todas elas. Sim. E ali dentro é o momento em que a gente vai explicar tudo. Condução do tratamento, tá? A calma, a paciência, porque os resultados vão vir, mas eles não são resultados imediatos. Então, ele precisa entender isso, porque às vezes a busca é por resultado imediato. Porque às vezes o que acontece é mais assim, uma frustração por não ter um resultado imediato. Aí a adesão cai, esse é um dos fatores. Mas quando você tem essa conversa... Né, a primeiro momento, onde você deixa bem claro que é um processo e até você ter os ganhos tem uma jornada. Então, isso é importante mesmo, né? A parte mais importante do tratamento, do treinamento dessa pessoa é a avaliação. Sim. É ali que se começa todo o elo de confiança. Sim. Eu não posso simplesmente tratar o seu João de uma forma simplista. Uhum. O seu João tem uma história. Sim. Ele chegou ali com aquela história. E essa história ruim gera um forte impacto na vida dele. Sim. Eu tenho que respeitar isso. Uhum. E eu, como profissional, gostando demais do que eu faço, eu quero que essa pessoa também gere um pouquinho mais... que ela também... Que eu consiga, que eu consiga desenvolver nela também esse gostar. Uhum. Nem que seja um pouquinho. Entendi. Mas eu, como profissional, eu quero que ela entenda isso, não de forma obrigatória, que aquilo realmente é importante na vida. A gente se cuidar, realmente sabe? tirar aquele peso de ser apenas uma obrigação, mas também começar a instituir a mentalidade de que aquilo ali é um hábito saudável que ela precisa adotar para ter uma qualidade de vida. Então, não apenas uma obrigação, mas assim... uma necessidade para que ela aprenda a fazer aquilo de forma prazerosa. No início é uma necessidade que aos poucos você vai ganhando, ela vai melhorando, você vai passando confiança, aquilo passa a ser prazer. Sim. Eu acho que é esse ponto que a gente tem que chegar. É. Isso precisa ser prazer em um determinado momento. Eu falo para eles assim, vem para cá, não vem para cá já com pensamento negativo,
nossa, vai ser péssimo, nossa, eu vou cansar, nossa, eu ainda estou pagando para isso. Sim. Entendeu? Venha se divertir. Aproveita o momento de estar aqui. Entendeu? A interação social. Sim, é um conversar dos com os outros que estão ali, muito. dividir aquela dificuldade. Passar, ele vê que o sofrimento não é só dele, que o outro também às vezes está passando igual ou pior. E também conseguir escutar do outro ganhos que ele ainda está buscando, que o outro já tem. Então, ver esse resultado de uma forma mais palpável. Então, olha, ele passou pela mesma situação que eu, ele já conseguiu ter esse ganho funcional com a reabilitação, então isso é palpável para mim, então isso continua. Então, é também ter essa questão da interação social, você ganha também esse reforço para que o paciente tenha maior adesão ao tratamento, né? E incentive ele a continuar. Isso. As pessoas buscam exercício só por estética, né? No fim das contas, acaba sendo isso mesmo. A gente quer ficar, né? Mas apresentável. É muito mais além disso, né? Então, assim, como que eu passo essa confiança para ele? Então, eu acho que o maior impacto que a gente gera, assim, de respeito, de troca, é essa. Entendi. Eu tenho uma paciente que ela sempre fala, em todas as nossas sessões, ela sempre fala assim que ela faz a atividade física não por estética, mas sim porque ela busca qualidade de vida. E eu acho que aí está a diferença na mentalidade. É você entender que em primeiro lugar, vem a qualidade de vida. E a estética acaba sendo uma consequência. Ponto. É isso aí. E a gente só consegue passar de forma segura para o paciente quando a gente tem domínio e demonstra a autoridade. Porque a gente só consegue demonstrar autoridade no assunto quando a gente domina ele muito bem. Eu acho muito complicado cobrar alguma coisa de alguém a partir do momento que você não faz nem com você mesmo. Esse é um ponto importante, que aí vai pisar no calo de muita gente. Vai pisar no calo de muita gente. Por quê? Nós estamos falando de treino funcional, estamos falando de movimento, atividade física. Aí eu vou deixar você fazer o discurso que vale a pena e precisa ser ouvido com atenção. Você está me colocando aí. Não, mas é necessário. Então, eu só consigo cobrar do outro aquilo que eu sou capaz de fazer comigo mesma. Então, assim, eu sempre fui ativa fisicamente. Sim. Eu fui atleta até os meus 18. Então, eu venho de uma rotina e disciplina daí. Eu sei que não é isso que acontece com todo mundo. Sim, não é a realidade, para uns é muito da difícil. Maioria. Para uns é muito difícil. Só que a gente virou adulto. E ser adulto requer da gente constância em muitas coisas, mesmo quando não gostamos. Sim. Então, assim, não dá para ficar se alimentando mal sabendo que isso faz mal. Tudo bem, a gente tem a fuga, enfim, mas não pode ser rotina. Não dá para eu odiar e não fazer exercício, sendo que eu sei que ele faz parte do estado físico pleno. Então, se eu posso não gostar, mas eu tenho que fazer. Sim. A gente não só come o que gosta. Sim. A gente vai lá e faz porque tem que fazer. Que a gente entende os benefícios. Isso chama disciplina. É você entender que isso vai... É você conseguir entender que vai além de uma obrigatoriedade e você entender que essa responsabilidade, ela precisa ser... Você precisa arcar com essa responsabilidade, digamos assim. Como que eu vou cobrar de uma pessoa estar ali 3 vezes por semana, 1 hora comigo, assiduamente? Sim. Aquilo nós vamos ficar ali por um semestre. E aquilo vai ser continuado com outro profissional, que seja o profissional de educação física. Sim. Para uma próxima fase. Sendo que eu não consigo tirar 1 hora, 3 vezes por semana, para cuidar de mim. Na minha concepção, tá? Eu estou falando na minha concepção. Sim, eu acho que não faz o menor sentido. Eu prego pelo exemplo. Sim. Tá? E o exemplo, eu acho que ele se contamina. Claro. Eu acho complicado demais um profissional do exercício não cuidar dele mesmo. Eu não estou falando de um corpo slim, eu não estou falando de uma condição totalmente estética, apesar de eu achar também que ela é importante. Sim. É complicadíssimo eu falar para de fumar e eu fumo pra caramba. É complicadíssimo eu estar com meu peso muito acentuado porque eu não me cuido e falar de um processo de emagrecimento. É nesse ponto que eu queria tocar. É porque, assim, uma coisa é você não fazer determinada ação
por não conhecer os benefícios que ela traz. Agora, a partir do momento que você sabe e entende da necessidade, entende do benefício, aí passa a ser negligência. Profissionais. Não tem nem discussão. Eu me cuido porque eu gosto. O exercício faz parte da minha vida. Sim. Eu faço mesmo quando eu estou indisposta. Eu vou pela raça, eu vou pela disciplina. Sim. Porque aí eu tenho moral. Mas aí, querendo ou não, isso abrange até mesmo abrange uma discussão assim, mais ampla de qualquer área da nossa vida. Nem tudo são flores, né? Digamos assim. Nunca será. E você precisa passar por momentos que aquilo que vai persistir é a sua disciplina. E não somente uma questão prazerosa. Mas a gente precisa ser tão dedicado e disciplinado a ponto que a gente encontre o prazer nessas situações também. Vou dar um exemplo essa semana. Minha mãe me contou a história assim. Ela foi para a cardiologista dela assistente e a cardiologista mandou ela procurar fazer exercício. Minha mãe já faz pilates, gosta, se dedica, faz muito bem, mas precisa de mais. Então, a gente precisa gerar um processo mais de ganho de força, mais hipertrofia, enfim, vários contextos aí que é importante. E a minha mãe chegou para ela e falou assim, nossa, mas eu odeio, nossa, eu não gosto. Mais do que de pressa. Eu falei, mas você não tem que gostar, não. Calça o tênis e vai. Sim. É por disciplina. Já é adulta. É a vida adulta. Sim. Né? Então, se você não opta por isso, tem consequência lá na frente. E você vai ter que arcar. Aí, vai querendo chegar. ou não, você vai arcar. Vai chegar. Vai ter consequência, vai chegar. Então, assim, assume o erro. Depois, assume a própria culpa. Porque a gente tem tendência a apontar o dedo de culpa para o outro. Sempre passar para o próximo, verdade. Como profissionais da saúde, eu acho que nosso dever, a gente precisa se cuidar primeiro. Até porque é para a gente poder cuidar do outro. E não é só fisicamente. A gente está falando de físico aqui, mas não é só fisicamente. Sim. Né? Nós temos que todas cuidar as mentalmente áreas, disso também, né? E tudo mais. Até mesmo para a gente conseguir exercer a nossa função plenamente. Né? Porque não tem como, primeiro, igual você está falando, pregar pelo exemplo, né? Mas também da gente ter condições físicas e qualidade de vida para poder cuidar de outra pessoa. Assim, a gente procura o momento perfeito, às vezes. Mas esse momento perfeito, às vezes, ele não existe. Sim. Você vai na condição que você tem, da melhor maneira que você puder, com as ferramentas que você tem naquele momento. É a questão do simplesmente começar. Começa hoje com o que você tem, com o que você consegue. E você vai vendo que, com o passar do tempo, você vai adaptando até chegar onde você quer, né? Às vezes, normalmente, você nem tem o lugar onde você quer chegar, mas quando você depois para olhar, você já está muito avançado daquilo que você já estava. A gente acabou entrando por um viés assim, mais abrangente, mas é uma discussão que eu acho válida porque, querendo ou não, dentro do curso, tem uma abordagem assim. E dentro do curso, o profissional ele vai sentir o que é o exercício nele mesmo. Isso é importante, na questão da prática. Isso aí. E aí a gente vê a questão aí eu acho que é até nesse lugar que tem a mudança de... A mudança de chave, de você, a ficha cai e você fala assim, peraí, eu não estou conseguindo fazer isso aqui, e você prova que os seus pacientes cardiopatas já conseguem, já estão até mais avançados. Então, peraí, o que eu estou, né? Por que eu não estou conseguindo desempenhar e como é que eu vou passar isso para a pessoa? Até mesmo na hora de você ensinar o seu paciente a fazer. Como que você ensina ele a fazer da forma correta, no padrão de movimento correto, sendo que você não faz, então você não tem esse... É a mesma coisa de você ensinar uma pessoa a andar de bicicleta e você não sabe andar de bicicleta. Você nunca andou? Como que você vai fazer isso? Entendeu? Então, é aí que é o ponto. É a questão do profissional ter a prática e a vivência da atividade física vai além da questão do cuidado da saúde. É você conhecer a ferramenta que você trabalha. Isso precisa gerar uma autorreflexão muito grande nos profissionais de saúde. Sim. Principalmente aqueles que lidam com o movimento. Com atividade física. Não tem jeito. Geralmente. Essa reflexão ela precisa existir em algum momento da vida. E nunca é tarde para começar. Claro. Mas precisa começar. Então, assim, eu dentro de um salão de treinamento, prescrevendo exercício, eu demonstro o exercício, flexão de braço, barra. Eu demonstro exercício que muitas vezes é complexo. Se eu não dou conta, nem tente. O meu conselho é, nem tente demonstrar.
Porque acabou a sua autoridade ali. Acaba ali, verdade. Então, não é um assunto bobo. Eu acho que... Isso é bastante relevante. Isso gera mais impacto, inclusive, entre nós fisioterapeutas. Porque, em grande parcela, os profissionais de educação física dão banho na gente sobre isso. Eles se cuidam muito mais do que a gente. Então, a gente precisa aprender sobre esse assunto e gerar autorreflexão. É verdade. Então, aí, vocês já estão preparados que no curso vai ter a parte prática onde vocês vão sentir, de fato, na pele a execução ali do treinamento e aonde vocês vão ficar até mesmo um pouco assustados com o desempenho de vocês, digamos assim, que a maioria fica assustada. Eu lembro de quando eu fiz, foi uma mudança de chave para mim. Eu dei, ali na hora da execução, eu vi que eu precisava melhorar muita coisa. Graças a Deus, já mudei. Mas é interessante, porque assim a gente consegue mostrar para os alunos que o curso ele não é só teórico. Ele é teórico e prático. Porque você vai entender a ferramenta, você vai ver a aplicação e você vai aplicar primeiro em você mesmo. E depois você já vai aplicar no seu paciente. É isso aí. E falando sobre essa questão de aplicação, depois que o aluno faz o curso, ele já pode imediatamente aplicar na sua conduta terapêutica ou ele precisa de alguma aprovação do conselho? Como pode, livre. Então, de uso imediato. Já pode aplicar. Uso imediato. Né? Por trás de toda prática tem raciocínio clínico. Claro. Então, por isso que a gente colocou fisiopatologia agora. Sim. Porque, assim, a gente precisou colocar de uma forma mais curta, mas vai fazer diferença. Então, entender a doença. E até mesmo assim, querendo ou não, é apenas um start, né, a essa discussão. O conhecimento não vai parar aí. Ele não nem pode. Ele não para. Né? Então, capacitou nesse quesito, continua se aprofundando. Sim. Não tem como parar, não. Né? É uma capacitação, né? Não quer dizer que você fez o curso, você vai aplicar e nunca mais precisará buscar sobre, não. Até porque a gente sempre gera a atualização do curso. Sim. Então, se a gente fosse fazer uma análise, todos os ex-alunos... já precisam fazer de novo para poder atualizar. Sim. Precisa fazer a reciclagem, porque a gente tem tudo relacionado a exercício. Então, o mercado, como está indo... qual a previsão de mercado para aquilo, como fazer a venda disso, como gerar autoridade nesse assunto. Então, o curso ele é atualizado. Sim. Então, vocês estão vendo que o curso ele é de aplicação clínica, mas abrange muito mais. Abrange também uma visão empreendedora. Claro. Né? Porque, na verdade, nós, como profissionais, nós precisamos, é claro, ter o domínio na nossa atuação, mas a gente precisa ter também visão de empreendedorismo. Porque, por mais que nem todos nós, digamos assim, temos o nosso empreendimento próprio, mas se nós estamos inseridos em algum estabelecimento, nós precisamos estar atento a esses assuntos. E esses assuntos eles também são abordados dentro do curso, né? Tem também essa discussão. É claro que o foco é a aplicação do treinamento, é o entendimento das fisiopatologias para você fazer esse link, para você ter esse raciocínio clínico. Mas a gente abrange também essas informações que a gente acha muito interessante. Claro, vamos falar de comportamento, né? De apresentação. Sim. Né? Igual a gente falou também, a gente fala até de um local de aplicação, né? Exemplificar o local de aplicação, locais abertos, né? Para que a gente tenha espaço. Então, tudo isso a gente consegue e vai abordar nesse curso. Por isso que é bastante importante até vocês já saberem que nós não estamos apenas presos a esse tema central, mas a gente abrange também tudo que rodeia, porque, querendo ou não, essas informações elas nos rodeiam diariamente na nossa aplicação, né? Na nossa vivência. E já deixo até também o convite para os ex-alunos que já fizeram, me incluo nesse pacote, mas para os ex-alunos que já fizeram o curso para você vir se atualizar. Venha se atualizar, que eu tenho certeza que tem muita coisa que você vai ver com um novo olhar, ou então entender ainda mais, ver a aplicação. Talvez você vai reconhecer paciente que você já tem o atendimento, que você já tem a prescrição clínica, que você já atua, você vai vir, vai conhecer um pouco mais, né? E eu acho que algo importante da gente falar é até mesmo da troca
entre profissionais. Isso. Não só com você, que é quem ministra, né, o curso, que passa bastante da sua vivência, e o que é assim, admirável, né, que a gente consegue aprender bastante, mas também até com os nossos colegas, ver também as vivências, talvez a dor do outro é a nossa dor. Outras experiências mesmo. Sim, para descobrir e relacionar essas aplicações, né? Quebrar um pouquinho esse conceito de que trabalhamos de forma isoladas, sim, né? Eu lá, você aqui. Que atuamos como concorrentes. Essa integração ela é fundamental desde o início. Então, tanto na RTI, nós temos agora um profissional de educação física. Então, assim, que vai começar a interagir com esse público lá, porque é para onde a gente vai encaminhar. O segmento do exercício vai para ele. Sim. Né? Então, a gente tem que estar junto o tempo todo. Até porque a gente pensando numa, vamos dizer assim, numa linha complementar, né, da nossa atuação clínica, o nosso trabalho termina onde o do profissional de educação física vai dar continuidade. Isso aí. Né? Porque nós vamos trabalhar com esse paciente e, querendo ou não, nós vamos passar para esses profissionais para que eles continuem essa vivência da... E às vezes vai haver o retorno. Aconteceu alguma coisa ali. Sim. Opa, eu preciso de novo da sua avaliação. Sim. Vamos conversar, vamos discutir junto. Então, a gente precisa resgatar isso. Eu acho que se perdeu. Sim. Né? Tá todo mundo trabalhando na sua área e ninguém quer ali gerar maiores preocupações com a área do outro, porque dá muito trabalho. Não, a pessoa é uma só. A gente não trata o pulmão, não trata o coração, ou não trata só o bíceps. Sim. Não, né? A gente trabalha a pessoa como um todo. Eu gostaria que toda vez que minha mãe fosse conduzida, que seja por Pilates, que ela fosse muito bem atendida da melhor maneira possível. Com certeza. Que aquela ferramenta transformasse ela. Sim. Que não gastasse só o tempo dela sem gerar resultado algum. Então, também nós vamos aprender no curso a colher resultado. Qual o nível de responsabilidade que tanto você, profissional, mas também o seu aluno, o cliente em si, sim, qual o papel dele nessa responsabilidade? Ele também é responsável pela melhora dele. Esse é um ponto assim que eu acho crucial da gente poder abordar. Porque é o seguinte, às vezes o paciente ele já vem com essa questão de transferir a responsabilidade apenas para nós profissionais. Então, a responsabilidade da minha reabilitação, da melhora do meu quadro clínico é apenas com o profissional. E a gente tem que justamente ter autonomia de mostrar para o paciente que ele faz parte dessa responsabilidade. E, na verdade, essa responsabilidade é até um pouco mais dele do que nossa. Sim. A adesão, comprometimento, o realizar as tarefas que são pedidas, sim, o estar ali naquele treinamento ali com dedicação. Criação de hábitos saudáveis, mudança de vida. Exatamente. Então, sim, é dividido essa responsabilidade. Sim. Então, isso eu converso com eles logo na avaliação. Onde eu falei, dali de dentro daquela sala não pode sair com dúvida. Ali tem que acontecer tudo. E por ser o primeiro contato, a gente precisa realmente mostrar essa autoridade, esse domínio e ganhar esse paciente. Eu falo assim, não com a visão de apenas um número, tipo, como se fosse uma venda de um plano de treinamento, mas ganhar esse paciente de uma forma que ele confie no que a gente está propondo ali para ele, sabendo que vai trazer benefício, e ganhar ele de forma que mude a forma dele pensar. Isso aí. Para que ele possa ali realmente ter um marco de mudança de vida. Para não esperar somente as reabilitações, para não esperar somente a sessão de reabilitação para já construir um hábito de vida saudável, para já mudar alguns hábitos que estão ali mais palpáveis a ele, de mudar de forma independente. Perfeito. Então, gente, no curso tem todas essas discussões de uma forma mais aprofundada, com outros profissionais que você vai conseguir ouvir a vivência, com exemplificações ainda maiores. Tem estudos de caso clínico no curso? Tem. Vamos colocar alguns. Então, isso eu acho assim, é muito interessante, porque a gente vai ter a discussão de caso clínico. E nessa discussão de caso clínico, você mostra a prescrição ou é construída uma prescrição ali na hora, é simulada uma prescrição? Nós vamos conduzir juntos.
Aí. Então, ali a gente já vê a aplicação prática. Perfeito. Com um caso clínico, onde você já consegue aplicar isso de forma prática. Isso. Então, assim... A identificar também sintomas e sinais ali que estão direcionando para uma instabilidade. Ótimo. Então, vamos ter que aprender sobre isso também. Para você ficar atento, né, no seu dia a dia, até mesmo na avaliação, mas também no dia a dia. Porque às vezes é algo que você fugiu na hora ali da avaliação, porque às vezes acontece, né? Foge alguma informação, mas no dia a dia você precisa estar atento para poder... E acontece, tá? Acontece muito, porque querendo ou não é o seguinte, isso eu acho que você vai poder até reforçar isso. A gente faz esse processo de avaliação com todo cuidado, porque é isso que vai nortear a nossa prescrição. Mas querendo ou não, diariamente, a gente precisa ter um olhar de avaliação para esse paciente. Até mesmo para a gente poder começar a entender a melhor hora de reavaliar, isso. A melhor hora de progredir, né, de ter um ganho funcional, de ter uma progressão, às vezes, de carga, de identificar também as informações que ele traz, as mudanças, isso, né, de informações que ele traz. Então, isso tudo a gente consegue ter uma aplicação e uma vivência durante o curso. Tudo isso aí. E muito mais. É surpresa. Então, gente, vocês não podem perder essa oportunidade. Tá? Então, aqueles que já fizeram o curso, fica aberto, e na verdade eu acho que é uma intimação para vocês. Vocês precisam se atualizar, até porque o mercado de trabalho, a ciência se atualiza diariamente. Então, você que hoje não está trabalhando, não está se atualizando, né, diariamente, você já está ficando para trás. E quem perde com isso, é claro que a gente perde como profissional, mas quem está perdendo ainda mais é o seu paciente, que pode estar com um ganho muito maior, mas você precisa se atualizar. E vocês, alunos que ficaram bastante interessados nesse curso, ainda não fizeram o curso e querem fazer, não perca essa oportunidade, curso de prescrição clínica do treinamento funcional, você precisa fazer. Entre em contato com a ID Capacitação e Treinamento para você garantir a sua vaga, para você viver essa experiência e já ter mais essa ferramenta para poder colocar aí em prática na sua vivência clínica, tá? Então, nós vamos falar de avaliação, nós vamos falar de um olhar clínico, discussão de caso clínico, prática, tá? Então, tem muita coisa prática, tem novidade, o curso se atualiza sempre, tá? Então, não perca essa oportunidade. Eu vou deixar para a Priscila também fazer um convite. Então, pode aí, Priscila, fazer um convite, você como a instrutora desse curso. Faz a sua intimação para a galera vir participar desse curso. Então, não percam. Profissionais de educação física são muito bem-vindos. Vamos fazer essa interação juntos, essa discussão em conjunto. O público de doença crônica é o que mais cresce no mundo. Tem público para a gente trabalhar, mas tem que se capacitar. Sim. Porque senão você não gera adesão de clientes, porque você não sabe lidar com aquilo. Então, você vai perder. Então, a gente precisa entender a fundo. O curso é uma inovação dentro da reabilitação cardiopulmonar e metabólica. É importante a gente lembrar que a palavra reabilitação, ela não tem somente união com o fisioterapeuta, é um Sim. conjunto de profissionais que fazem uma reabilitação acontecer. Então, por isso que a gente abriu para o profissional de educação física estar junto com a gente. Então, um curso exclusivo, um curso que passa a visão do sistema de movimento aplicado a disfunções muito específicas, num contexto onde as pessoas acham que a pessoa não pode fazer nunca mais uma flexão de braço, nunca mais pode fazer uma barra fixa. Nós vamos entender que momento isso entra, como isso precisa entrar, qual a dose certa do exercício. E, claro, o principal, evitando danos, evitando que seja um atendimento que não visa segurança. Sim. Então, vamos entender sobre segurança ao exercício, como identificar sinais e sintomas que falam que alguma coisa vai dar errado, porque, sim, em alguns momentos isso pode acontecer, está previsto, e a gente precisa estar preparado. Sim. Tá? Então, venham todos, fisioterapeutas, profissionais de educação física, fiquem à vontade. Também, acadêmicos de fisioterapia, de educação física. Não percam essa oportunidade. Não tá? percam, gente. Então,
Prescrição clínica de exercício nas doenças cardiopulmonares com base no treinamento funcional. É o curso de ID Capacitação ministrado pela doutora Priscila Passos. Então, não perde essa oportunidade. Entre em contato com a ID para fazer a sua inscrição. Garante a sua vaga. E vamos sair da nossa zona de conforto para poder entregar para o nosso paciente um tratamento de qualidade, eficaz, que venha realmente trazer resultados. Isso aí. Né? Então, gente, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Quero agradecer a Priscila. Priscila, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Pela parceria de sempre. Claro que nós vamos querer você sempre aqui para poder discutir sobre outros casos, trazer um pouco mais da sua vivência, que sempre agrega para a gente tudo aquilo que você já viu, tudo aquilo que você já passou, né? Nós queremos a sua presença muito mais vezes aqui e a gente agradece pela parceria, né, com a ID. E fica o convite para todos vocês fazerem o curso. Não perca essa oportunidade. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui em mais um episódio do nosso IDcast. Siga a Priscila nas redes sociais dela, siga o RTI também, siga a ID nas redes sociais e fiquem atentos para todas as atualizações que nós vamos trazer e todos os outros episódios que nós faremos. Eu sou o Gustavo, fisioterapeuta e apresentador aqui do IDcast e agradeço pela companhia de vocês. Até mais.